E aí, drogados, tudo beleza? Eu continuo cobrindo buracos aqui, afinal é isso que eu faço, eu sou uma pá gigante. E o assunto da semana, dado na semana passada pelo Mobrosa, seria morte. Pobre Mobrosa, que odinho tenha. Seria possível falar sobre morte sem nos referirmos à fé? Vocês realmente acreditam que existe alguma coisa depois que vocês fecharem os seus olhos? Eu já parei para pensar muito sobre isso. Eu sempre refleti sobre religião e o quanto era inútil ficar sentado em um banco na missa. Depois eu tentei ir a cultos, sessões espíritas, e eu finalmente percebi que fé é uma coisa que se tem sobre você. E quando você é inteligente o suficiente para saber que você não precisa ir para uma igreja para ter a sua própria filosofia, você se torna uma pessoa sábia e bem menos imbecil do que aqueles que saem por aí cantando músicas idiotas e falando o senhor isso, o senhor aquilo, blá 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 blá. Respondendo à trollagem do pirralho, o silêncio não é a parada que mais incomoda o homem. A programação do SBT é a parada que mais incomoda o homem. Eu acredito que a morte não seja um problema. A morte, no caso, seria uma espécie de libertação. Eu realmente acredito que a morte seja um ponto de partida para uma outra jornada, em que você vai atravessar por várias experiências e todo tipo de coisa incrível até você ser um espírito iluminado. Não, eu não acredito em porra nenhuma. Tá, digamos que a minha posição sobre a morte é agnosticismo. Digamos que a minha posição sobre a morte seja agnosticismo. Digamos que a minha posição sobre a morte seja agnosticismo. O agnosticismo é basicamente uma filosofia que trata como uma base neutra. Eu nem estou incomodado se não existe Deus, e eu meio que também não sei explicar certas coisas que acontecem no mundo para poder dizer que tudo é incrivelmente físico, científico e material. Então, eu solto o meu famoso foda-se, porque... cara, foda-se. Muitas pessoas falam que você não vai pro céu, ou Valhalla, ou qualquer outro paraíso recompensatório que seja dado para aqueles que têm fé no ser superior, porque simplesmente não acreditam. Eu acho que Deus iria castigar uma pessoa por ele ser um assaltante, um estuprador, ou um político, ou um filiado do PCB, e não por ser uma pessoa boa, que fazia coisas boas e simplesmente não acreditava nele. Basicamente a minha posição sobre a morte é isso. O que a gente pode falar sobre a morte? Eu acho que seria meio imbecil da minha parte responder com a minha opinião, afinal eu tô aqui para esclarecer vocês. Não, mentira, eu tô aqui para deixar vocês mais confusos ainda. Então eu pensei no ponto mais sábio a se refletir sobre a morte. Zumbis. Zumbis não estão nem vivos, muito menos mortos, mas ainda assim são muito legais. Se você tem medo da morte, experimente ser um zumbi. O inferno não é nada comparado à possibilidade de você caminhar e ter certeza que seu pênis vai cair porque já está em decomposição há 16 semanas. Ou mesmo de você querer comer aquela sua tia velha que nunca despertou qualquer desejo sexual, mas hoje ela representa um fabuloso prato de bisteca. Ou até mesmo de comer a sua namorada no sentido não bíblico. De fato, ser um zumbi é uma reflexão sobre a morte bastante interessante. Como o Mobrosa falou, os zumbis foram feitos só pra vender um jogo chamado Resident Evil. Tá, eu não sou retardado, eu sei muito bem o que é Resident Evil. Eu tô bancando ignorantes pra vocês, sei lá, não acharem que eu sou convencido, mas eu sou. Então, basicamente, é isso que eu queria falar. A morte é uma coisa que vai te resguardar algumas surpresas ou não surpresas, dependendo da fé que você tem ou que você não tem. Acho que eu não vou entrar muito nesse aspecto sobre deuses da morte ou como a humanidade encarava a morte, porque sinceramente é chato pra caralho. E eu prefiro fazer esse tipo de coisa que no qual vai me colocar como nerd, cabeçudo, idiota no meu canal. Afinal, eu não quero estragar o canal dos outros. É isso. Reza se você quer rezar, não reza se você não quer rezar, seja ateu se você quer ser ateu, coma a sua prima se você quer comer a sua prima, mas acima de tudo, não vire um zumbi.